Bom dia com Jesus. Hoje eu quero trazer para vocês uma pequena passagem bíblica que encontra-se em 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, que se refere à volta do Senhor Jesus Cristo. Bom, a Bíblia, ela apresenta a Jesus Cristo, Filho de Deus, como sendo o nosso Salvador, o meu, o seu, de toda e qualquer pessoa que o recebe como o único e suficiente Salvador. Então ele veio a este mundo, entregou-se a si mesmo, todos conhecemos a história, ele foi crucificado sendo ele inocente, foi morto sendo ele inocente, mas nesse sacrifício, nós por meio deles alcançamos o perdão dos nossos pecados. Mas esse perdão só é selado, sacramentado, não é nem a palavra certa, é validado por Deus quando de fato aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador. E Jesus prometeu que vai voltar a este mundo para buscar todos os que nele creram, tanto mortos quanto vivos, ou tanto vivos quanto os mortos. A palavra de Deus também diz que Deus há de ressuscitar do pó da terra todas as pessoas, independente de terem crido em Jesus ou não. Entretanto, os que creram em Jesus serão ressuscitados num momento da história que a Bíblia chama de o arrebatamento. Vou ler aqui uma passagem bíblica que encontra-se em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos. Quanto à vinda, quer dizer, Jesus veio uma vez ao mundo, nasceu como qualquer outra pessoa, da Virgem Maria, nasceu como qualquer outra pessoa, cresceu, ensinou, foi morto e ao terceiro dia ressuscitou, para provar quem ele realmente era, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Que quem tem o Filho, diz a palavra de Deus, tem o Pai. E ele prometeu voltar. E aqui o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está falando sobre a segunda vinda de Cristo, ou a volta de Cristo. Ora, irmãos, ele traz uma advertência muito importante por algum motivo. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, porque não está perto, mas isso o apóstolo Paulo disse há quase 2000 anos atrás. Não podemos ler esse texto como se Paulo estivesse dizendo isso agora, ok? Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vou ler novamente. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá. Isto o quê? A volta de Cristo. Não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia é apostatar-se da fé. A Bíblia fala que vão chegar dias, num determinado tempo futuro, que pode ser o nosso, em que os cristãos, não todos, mas muitos, e não conseguirão mais ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala de a sã doutrina. Não conseguirão mais ouvir, mas terão coceiras ou comichão nos ouvidos e quererão juntar pessoas, mestres, que dizem o que eles querem ouvir e não o que eles precisam ouvir.
Então Paulo traz uma advertência que ninguém de maneira alguma vos engane. Pois isto, a volta de Cristo, não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Quer dizer, tem que acontecer a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, o filho da perdição, está se referindo ao anticristo, que está escrito lá em Apocalipse capítulo 13. O anticristo, ele vai se levantar para enganar as pessoas e para introduzir a tão falada marca da besta, né, como é anunciado por nós cristãos, né, que pregamos a palavra de Deus. Então ele diz aqui que duas coisas antes da volta de Cristo teria que acontecer. E são coisas, nós vemos aqui, terríveis, né? Uma apostasia, poxa, você abandonar a Deus, abandonar a fé em Deus ou a fé em Jesus. Então devemos tomar muito cuidado para onde estamos olhando, né? E o que estamos querendo ouvir, né? O que estamos ouvindo. O apóstolo Paulo tem uma passagem muito importante que ele fala: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando nós estamos num templo, né, ouvindo a pregação da palavra de Deus, estamos ouvindo boas coisas, quer dizer, da parte de Deus. A palavra que salva, a palavra que edifica, a palavra que transforma. Mas no nosso dia a dia, né, nós não estamos dentro do templo, nós estamos num trabalho, na rua, com os amigos, né, eles podem, né, dependendo da sua amizade, dizer coisas, né, que são contrárias à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo fala que nós não devemos nos enganar, que as más conversações nos corrompem. Então, nós buscamos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, mas ao darmos ouvidos às pessoas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, cujos assuntos, mesmo não sendo a palavra de Deus, são contrárias à postura de uma pessoa que crê na palavra de Deus, se nós ficarmos dando ouvidos a essa pessoa, a essas pessoas, né, nós também iremos nos corromper e iremos nos afastar da fé em Deus, da fé no Senhor Jesus. Eu quero parar aqui e terminar esse vídeo dizendo o seguinte: Deus existe, o diabo também existe. O diabo vai fazer de tudo para nos afastar da palavra de Deus. O diabo vai fazer de tudo para impedir que nós preguemos a palavra de Deus. Agora eu estou falando para dois tipos de pessoas. Para a pessoa que ainda não crê, que eu não sei se é você que está me vendo nesse vídeo, e para a pessoa que crê. Para a pessoa que não crê ainda, né, ele vai tentar te impedir que você ouça a palavra de Deus e creia. E para você que já crê, ele vai tentar te impedir que você pregue a palavra de Deus. Eu vou parar por aqui. Permitindo Deus, né, farei outro vídeo amanhã, também às 6 horas da manhã, ok? Obrigado e permitindo Deus, até lá.